Boa tarde. Escolhemos o artigo Transposição do Banco de Sementes do Solo como metodologia de restauração florestal de pastagem abandonada em Viçosa, Minas Gerais. Os integrantes do grupo são Giovana Belloni, Leonardo da Silva e Sérgio Júnior. A nossa apresentação foi dividida conforme a estrutura do artigo, ou seja, a contextualização, introdução, transposição de sementes, área de estudo, materiais e métodos, resultados, relevância de cada tratamento e a conclusão. Contexto do artigo. Primeiro, para dar uma contextualizada sobre o assunto que abordaremos, o artigo visa uma comparação entre a transposição do banco de sementes do solo em dois estádios sucessionais, para um trecho de pastagem abandonada aqui mesmo em Minas Gerais, especificamente em Viçosa. Para tal, eles alocaram em cada um desses trechos sucessionais 10 parcelas e foram retiradas do centro de cada parcela amostras do solo superficial do local. Em seguida, essas amostras foram depositadas em clareiras abertas na pastagem abandonada. O trabalho durou cerca de 1 ano, onde ocorreram observações frequentes de cada trecho. Ao final, foram registrados 231 indivíduos, sendo que as espécies mais abundantes foram Vernonia poliantes e Senna multijuga. O artigo também nos informa que teve uma significativa diferença entre riqueza e densidade entre os bancos de sementes de cada trecho, mostrando como é recomendável a adoção da técnica de transposição do banco de sementes como uma metodologia de restauração. Introdução. A execução de um projeto de restauração se faz necessária quando o ecossistema sofre distúrbios de grandes proporções, em grande escala, intensidade e frequência, e não consegue se recuperar, ou seja, não retorna ao estado de equilíbrio dinâmico. A grande maioria desses distúrbios são causados pelo homem. Segundo Gandolfo e Rodrigues, a maior parte dos projetos de restauração eram feitos utilizando-se dados fitossociológicos e florísticos de uma única comunidade dentro de um conjunto de comunidades remanescentes existentes em uma paisagem regional. Com isso, tinha-se a ideia de que a comunidade restaurada levaria ao surgimento de uma floresta madura e idêntica em estrutura e composição àquela pré-estabelecida. Atualmente, os projetos de restauração de florestas tropicais tentam incorporar as particularidades de cada unidade da paisagem, com o objetivo de restaurar processos ecológicos importantes na reconstrução de uma comunidade funcional, com elevada diversidade, sem a preocupação de atingir uma comunidade final única com características de uma comunidade clímax pré-estabelecida. Para atingir o objetivo da restauração, que é o de promover uma nova dinâmica de sucessão ecológica, onde ocorram níveis intensos de interação entre produtores, consumidores e decompositores, num ciclo contínuo de mortes e nascimentos, é recomendada a utilização de técnicas de nucleação. A nucleação é entendida como a capacidade que uma espécie tem de melhorar significativamente o ambiente, facilitando a ocupação dessa área por outras espécies. Transposição de sementes. Para esse objetivo, temos hoje variadas técnicas de nucleação, porém a que possui foco principal no artigo é a transposição do solo, também conhecida como transposição do banco de sementes. Essa técnica consiste em retirar porções da camada superficial do solo, juntamente com a serrapilheira, de uma área em estágio de sucessão mais avançada e colocá-las em faixas ou ilhas na área degradada. Espera-se que, com o tempo, essas faixas ou ilhas tornem-se núcleos de alta diversidade de espécies, desencadeando o processo sucessional na área como um todo. A transposição do solo é importante pois, além de sementes, são levados juntamente com o solo seres vivos responsáveis na ciclagem de nutrientes, reestruturação e fertilização do solo, além de materiais minerais e orgânicos, o que auxilia na recuperação das propriedades físico-químicas do solo degradado e, por consequência, na revegetação da área. O banco de sementes do solo, considerando sua dinâmica, composição florística e densidade, é um bom indicador do estado de conservação e do potencial de restauração de ecossistemas florestais.
A transposição do banco de sementes do solo tem sido indicada como alternativa de restauração florestal em áreas degradadas, dado ao seu baixo custo financeiro e a possibilidade de conter alta riqueza florística e densidade de sementes viáveis. Além das sementes do banco, nutrientes, matéria orgânica, fungos decompositores e associações micorrízicas também estão presentes e serão essenciais para o estabelecimento das plântulas recrutadas do banco e posterior desenvolvimento da vegetação, quando depositada em áreas onde o solo foi degradado. Área de estudo. Atualmente, na zona da Mata Mineira, é comum encontrar paisagem caracterizada pela presença de pequenos fragmentos florestais secundários, em diferentes estados de regeneração e degradação, localizados em locais de difícil acesso, como topos de morro e encostas íngremes, e isolados por pastagem de capim-gordura e pela cultura do café. Nessa região, é bastante comum também o uso conflitante do solo, em que áreas de preservação permanente, áreas ciliares e topos de morro são historicamente utilizadas para atividades agropecuárias que, em muitos casos, não possuem grande rendimento produtivo. Constatou-se, portanto, nessa região, a necessidade de adequação das áreas de preservação permanentes, através da restauração florestal e a conservação dos remanescentes florestais ainda existentes. Muitas dessas áreas de preservação permanentes poderiam estar sendo restauradas a um baixo custo financeiro, apenas aproveitando o potencial de autorrecuperação da vegetação florestal através do estímulo da sucessão secundária, uma das premissas da restauração florestal. Cabe ressaltar que em áreas de preservação permanentes, ocupadas por Melines minutiflora, o simples isolamento e abandono da área não garante a regeneração florestal, devido à forte inibição promovida pela gramínea, e que a aplicação de herbicidas para sua erradicação é proibida pela legislação, o que justifica a busca de novas metodologias de restauração dessas áreas. Nesse caso, a transposição do banco de sementes do solo pode ser alternativa viável, contudo, carece ainda de investigação científica. Materiais e métodos. Caracterização da área de estudo. Apresentamos aqui algumas considerações feitas pelo artigo que consideramos as mais importantes para a melhor compreensão do estudo. A vegetação da reserva é composta por trechos de floresta estacional semidecidual, compondo um mosaico de diferentes estádios sucessionais e pequenas áreas de brejo. No município de Viçosa, ocorrem deficiências hídricas de abril a fins de agosto. Em setembro, inicia-se a estação chuvosa, ocorrendo excedentes hídricos até fins de março. Portanto, tem-se na região uma marcada estacionalidade climática. O relevo é do tipo ondulado a fortemente ondulado, com encostas embutidas em vales de fundo chato formados por terraços onde meandram cursos d'água pouco expressivos. Os trechos de floresta escolhidos para esse estudo apresentavam diferentes históricos de perturbação e regeneração. Um desses trechos, denominado nesse estudo Floresta Inicial, encontrava-se em processo de regeneração desde 1963. O outro trecho de floresta, denominado Floresta Madura, sofreu somente exploração seletiva de madeira, constituindo um núcleo de floresta bem preservado, livre de distúrbios antrópicos nas últimas 4 décadas. Transposição do banco de sementes do solo da floresta para a pastagem de Melines minutiflora. Foram alocadas em cada trecho sucessional da floresta, floresta madura e floresta inicial, de forma sistemática, 10 parcelas de 5 metros por 10 metros, com intervalos de 10 metros entre as parcelas. No centro de cada parcela, foi retirada com o auxílio de um gabarito amostras de 1 por 1 metro e de 5 centímetros de profundidade de solo superficial, totalizando 20 amostras. As amostras do banco de sementes foram adicionadas em sacos plásticos e imediatamente transportadas e depositadas em clareiras de 2 metros por 2 metros, abertas na passagem de Melines minutiflora. Essas clareiras foram distribuídas aleatoriamente na pastagem, sendo toda a cobertura do capim removida através de uma capina manual. No centro de cada clareira foi delimitada uma parcela de 1 por 1 metro, na qual foi depositada a camada de solo superficial de mesma área retirada na floresta.
Essas parcelas foram delimitadas com barbante e estacas e devidamente identificadas. Ao todo, foram abertas 30 clareiras na pastagem e 10 receberam o solo oriundo da floresta inicial. 10 receberam da floresta madura e 10 foram utilizadas como testemunha, havendo apenas a remoção do capim. Foram avaliadas mensalmente, de maio de 2008 a fevereiro de 2009, a riqueza e densidade de espécies arbustivo-arbóreas nas parcelas instaladas nas clareiras abertas na passagem de Melinos minutiflora, bem como acompanhou-se o crescimento inicial das plântulas estabelecidas. Devido à estiagem, entre os meses de junho e setembro de 2008, houve a necessidade de irrigar diariamente as parcelas nas clareiras. A identificação taxonômica foi realizada com base no sistema APG2, utilizando-se literatura especializada e consulta a especialistas. Os nomes científicos e respectivos autores foram atualizados com os registros do Jardim Botânico de Missouri, através do endereço. Resultado: foram registrados 231 indivíduos nos dois tratamentos, floresta inicial e floresta madura, sendo 31 de hábito arbustivo e 200 de hábito arbóreo. Foram amostradas 22 espécies, pertencentes a 17 gêneros e a 13 famílias, sendo 3 espécies identificadas apenas em nível de gênero. As famílias com maior riqueza foram a Fabaceae, Asterácea e Solanácea. No entanto, é discrepante a diferença entre os números que os autores coletaram. A família Asterácea apresentou o maior número de indivíduos, com 119, ou seja, 51,3%, seguida de Fabaceae, com 68, que equivale a 29,3% dos indivíduos. No tratamento floresta inicial, a espécie Senna multijuga apresentou o maior número de indivíduos, que foi de 38, enquanto no tratamento floresta madura, Vernonia poliantes foi representada por 78 indivíduos. Desse modo, essas espécies eram as mais abundantes na área em restauração. Tiveram também espécies que não possuíram nenhum desenvolvimento, como a Anandenanthera, que apresentou apenas um indivíduo. Relevância de cada tratamento. O número total de indivíduos no tratamento de floresta inicial foi maior do que em floresta madura, assim como o número total de espécies. No tratamento floresta inicial, houve o recrutamento de 120 indivíduos, enquanto o tratamento floresta madura apresentou 111. Já em relação ao número de espécies, o tratamento floresta inicial apresentou 18 e o tratamento floresta madura 14 espécies. Com o decorrer do tempo de transposição do banco de sementes, houve decréscimo na germinação das sementes em 2 momentos, nos meses de julho, agosto e em dezembro. Os 2 períodos de decréscimo na germinação foram marcados por forte estiagem, prejudicando a germinação e estabelecimento das plântulas, mesmo com a irrigação. Já em janeiro, houve um aumento bastante expressivo de germinações, principalmente devido ao grande volume de chuvas que atingiu a região no final do mês de dezembro, como vocês podem ver na primeira imagem. Adicionalmente, o número total acumulado de indivíduos no mês de janeiro teve aumento mais expressivo em parcelas contendo banco de sementes oriundo da floresta madura, apesar de o número de indivíduos do tratamento de floresta inicial ter sido sempre maior que o do tratamento de floresta madura, representada na segunda imagem. Conclusão: os autores fizeram várias considerações finais a respeito de seu estudo. Aqui citamos os que achamos mais interessantes de serem discutidos. A ausência de espécies secundárias tardias pode estar relacionada à inviabilidade das sementes de germinar sob luminosidade direta, com consequente aumento da temperatura do solo, bem como pela matriz de origem do banco de sementes. O aumento expressivo do número total de indivíduos no mês de janeiro de 2009 comprova que a transposição deve ser realizada no início da estação chuvosa, que na maioria das regiões brasileiras compreende os meses de outubro e novembro. O tratamento floresta inicial mostrou-se mais eficaz em termos de número de indivíduos e riqueza de espécies em relação ao tratamento de floresta madura, sendo, portanto, o mais recomendado para a transposição, considerando sua maior riqueza de espécies e densidade do banco. Não se deve, entretanto, descartar a possibilidade do uso do tratamento floresta madura, pois permite a contribuição de outras espécies, principalmente as secundárias iniciais, não estabelecidas no banco do tratamento de floresta inicial.
aumentando assim a diversidade na regeneração da área degradada e beneficiando o processo de sucessão ecológica. A seguir, as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.